De volta com o cenário político TCM, estamos agora no terceiro e último bloco do cenário político, momento da sua participação, da sua interação aqui conosco. Ainda dá tempo de você enviar a sua mensagem, manda aqui nas nossas redes sociais. Agora tem uma informação importante que é com relação à questão que envolve a reforma da Previdência. O governo do estado diz ter até o dia 31 de julho para aprovar na Assembleia Legislativa a reforma da Previdência Estadual. As mudanças propostas afetam diretamente o salário dos servidores públicos. Semana, o governo do estado reuniu a imprensa para apresentar o projeto de reforma da Previdência Estadual. A governadora detalhou alguns pontos que alteram a forma de contribuição, como as alíquotas diferenciadas de acordo com a faixa salarial do servidor. Ela vai de 12 a 16. Ela aumenta 1%, olha só, para os que ganham menos. E ela chega a 16% exatamente para os que ganham mais. Se até o dia 31 a gente não aprovar essa reforma, nós só temos duas saídas, né? Ou a gente se adequa à reforma no plano federal, que é o que nós vamos exatamente fazer, bem como não perder o certificado de regularização previdenciária, que essa seria, sem dúvida nenhuma, uma das sanções mais danosas. Não é para a governadora, é para o povo. Apesar do governo apresentar um prazo para que a reforma seja executada, diversas categorias do funcionalismo público não concordam com essas mudanças. Nós, da saúde, somos contra a reforma da Previdência do governo Fato, porque além de permanecer por mais tempo nesses locais insalubres, ela vai taxar os trabalhadores que recebem um salário mínimo em 12%. E vai confiscar parte do salário dos aposentados que contribuíram a vida toda no seu ambiente de trabalho. Ela vai confiscar esse salário em 14%. Então vai deixar a situação desses trabalhadores, dessas pessoas aposentadas, em situação desigual, situação de penúria. A reforma da Previdência é um confisco de nossos salários. Você, servidora pública e servidor, que contribuiu a vida inteira, o governo quer fazer caixa com seu sacrifício. Então, o SINAI defende concurso público em todos os setores e sim o pagamento dos nossos salários atrasados. A Associação dos Docentes da UERN também não concorda com os pontos colocados pelo governo do estado. O desentendimento maior dos servidores é em relação aos descontos no contra-cheque dos trabalhadores. A do UERN mantém sempre a sua postura de ser contra a reforma da Previdência. Desde o início, aquela reforma federal e agora a reforma estadual. Por quê? Porque elas têm a mesma finalidade. Reduzir salários e dificultar o acesso à aposentadoria e às pensões. Então, não há nenhuma vantagem para os servidores essas ditas reformas. Hoje, todos os servidores da ativa têm um desconto de 11% da sua remuneração. E os servidores aposentados têm esse mesmo desconto de 11%, mas só aqueles que recebem acima de R$ 6.101. Então, o que a reforma quer fazer, a reforma aqui do governo Fátima? Ela quer aumentar essa alíquota de 11% para 12%, 14%, 15% e 16%. Então, isso na prática é o quê? Redução de salário. A presidente da entidade informou ainda que reuniões chegaram a ser realizadas, mas sem sucesso, o que não foi bem visto pelos servidores públicos. O governo disse que desde novembro conversa com os servidores. A primeira reunião que os servidores foram convocados foi uma reunião em dezembro. E a gente foi em uma série de reuniões quase que semanais. E a gente, toda a vida que ia para as reuniões, ouvia do governo a seguinte informação, né? Vocês estão aqui para saber sobre a reforma, mas não podem modificar a alíquota, não podem modificar o teto da Previdência. Podem sugerir outras coisas, e a gente sugeriu. A do UERN entregou um documento ao governo, por exemplo, sugerindo que só discutisse reforma da Previdência depois que colocasse os salários em dias. E o governo disse o quê? Impossível. O projeto da reforma da Previdência Estadual precisa ser aprovado até o final desse mês na Assembleia Legislativa do Estado. Caso contrário, a governadora Fátima Bezerra informou que o Estado pode sofrer consequências no repasse de recursos federais. Um dos reflexos, repito, de não aprovarmos a reforma da Previdência no prazo previsto
é exatamente esse. É o Estado perder o certificado de regularização previdenciária e, portanto, ele fica impedido de fazer convênios, receber essas transferências voluntárias. E no caso do Rio Grande do Norte, isso significa a gente, por exemplo, perder investimentos da ordem de mais de 150 milhões de reais. Aí, o governo do estado não conseguiu até agora aprovar esta reforma e próxima semana, segundo fontes lá da Assembleia Legislativa, vai ser mais tensa ainda, porque está chegando no finalzinho do prazo que é colocado pelo governo do estado, segundo uma portaria do governo federal. Até sexta-feira, dia 31, se o governo do estado não aprovar esta reforma da Previdência, a própria governadora disse que vai utilizar da reforma aprovada em nível nacional, em nível federal, que já está em vigor desde novembro do ano passado. Então, vamos acompanhar, vamos conferir todos os detalhes na próxima semana, que promete ser uma semana tensa aí para a política aqui do estado, administração estadual, junto aí com a Assembleia Legislativa. Vamos dar sequência à nossa entrevista desta sexta-feira, sextou. Em outros momentos, sexta-feira é motivo de alegria, né, Chalita? Mas agora é motivo de apreensão. Antes de a gente retomar aqui, mando um abraço para o Francieldo Barros, que está nos acompanhando lá no Santa Delmira. E quem faz uma pergunta aqui para a gente, na verdade uma pergunta aqui direcionada ao nosso entrevistado, é o Carlos Júnior, do aeroporto. Ele pergunta aqui: a ineficiência do governo e a falta de capacidade do Ministério da Economia afetou muito a cadeia de alimentação e hospedagem? O financiamento chegou ou os bancos reteram 1,2 trilhão que o Banco Central liberou? Olha, existem vários financiamentos, né? Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tá? O Pronamp veio a somar com essa situação, mas foi tão rápido, porque só quem conseguiu destravar essa situação é que já estava praticamente cadastrado nessa situação. Então, ainda existe um momento que estamos tentando, a nível federal, tá? Junto com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, conseguir fazer com que se destrave mais recurso financeiro, porque isso é de fundamental importância, chegar na ponta para que nós, empresários, possamos dar esse suspiro, né? Para que a gente possa ultrapassar o ano de 2020, já que está tão sofrido economicamente esse ano, né? Então, é importante, Ivonne, essas perguntas para que a gente possa esclarecer quais são os gargalos que hoje está acontecendo. Então, eu gostaria de agradecer pela pergunta. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, sobre esses financiamentos, é possível de se dizer que tem alguma notícia positiva? Os financiamentos que foram liberados pelo governo federal, a princípio chegaram no Banco do Brasil e Caixa Econômica, tá? De pronto, não deu 7 dias com relação a esse, mas já foi liberado em torno, aqui para o Estado, mais de 700 milhões de reais para destravar essa economia. Mas continua ainda sendo pouco. Por quê? Porque está precisando chegar mais na base da pirâmide, fazer com que o empresário, micro e pequeno empresário, ele consiga sobreviver, né? Como eu volto a dizer, que ele precisa passar esse ano de 2020, para que 2021 seja um ano com mais tranquilidade para a retomada, mesmo nós sabendo que a situação do turismo só vai regularizar no segundo semestre de 2021, que é quando os turistas provavelmente já terão mais uma segurança, provavelmente já existirá uma vacina, e assim por diante a gente consiga trabalhar, porque no ano de 2020 já acabou, né? A gente já sabe o que é que vai acontecer, nós apenas precisamos traçar, fazer contas para que a gente chegue ao final do ano. É uma triste informação, mas a gente precisa passar o panorama real, né, do setor e daqui para lá... Isso, a gente não pode tentar travar, nem muito menos esconder o sol com a peneira. Nós temos que trabalhar com responsabilidade e com exatidão do momento. Não tem o que a gente esconder. Não é fácil, nós já sabemos aí, em torno de 40% do setor de alimentação não reabrirá,
Muitas vezes as pessoas perguntam, Habib, isso é restaurante? Não, é do setor de alimentação. É um café, é uma pizzaria, né? É uma sanduicheria, e a gente já sabe que em torno de 40% do setor não reabrirá após essa pandemia, né? A gente já está somando a quantidade de desempregados. E você sabe, desempregado, o empregado dignifica um homem. Ele consegue ter um sustento para a sua família. Já o desempregado, meu amigo, você sabe muito bem que vem uma série de consequências, né? E isso atrapalha precisamente a família, desestabiliza. O Dantas Rocha manda mensagem aqui no nosso WhatsApp dizendo o seguinte: boa noite aqui ao entrevistado. Como controlar uma boa parte da população que desrespeita os protocolos nas praças, nas caminhadas, nos bares, nas calçadas, etc. A gente fala de bares, grandes bares que continuam fechados, mas os bares ali de bairros, eles continuam abrindo ali, gerando aglomeração, meio que de escondido também, no cantinho ali do bar. Mas como buscar esse entendimento de que a população precisa respeitar esses protocolos que a gente já citou aqui antes? Porque, pelo que eu estou vendo, os empresários continuam, né, tendo aí muito cuidado ao abrir seus negócios, pelo menos os grandes negócios. Obrigado pela pergunta, Dantas. É fundamental essa consciência, né, Volnúvio? Porque, volto de novo ao assunto, eu acho que a partir do momento que a população chega a conversar, a trocar ideias, a sentir que se ele não colaborar, não usar máscara, não manter o distanciamento, não fazer aglomeração, isso pode ser uma consequência que vai voltar para a população. Então, é necessário que o outro, ou qualquer pessoa que esteja do seu lado, você possa chegar para ele e dizer: o senhor poderia colocar a sua máscara? Nós estamos aglomerando. Vamos sair, vamos se dispersar, né? Eu conversei com você essa semana e a gente viu cenas irresponsáveis com relação, tanto aqui em Ponta Negra, como aí também em Tibau, em Areia Branca, você até me passou, eu tinha recebido imagens. Esse é um momento que as pessoas precisam ter a responsabilidade, né? Veja que o governo do estado solicitou um reforço policial para todo o litoral do estado. Se a população tivesse consciência, isso não iria estar acontecendo, né? Veja que eles estão reforçando isso exatamente para evitar que a população se aglomere. É de fundamental importância ter essa consciência com relação a esse momento. O sindicato, ele está aberto a filiações? Como é que esses donos desses estabelecimentos podem procurar orientações aí do sindicato, até para um retorno mais seguro? Tá, o sindicato está fechado, mas nosso secretário-geral está atendendo virtualmente, tá? O nome dele chama-se Ivan, vou te passar o número dele aqui, as pessoas podem entrar em contato com ele, tá? E o sindicato, para as pessoas que talvez ainda não tenham consciência com relação ao trabalho que o sindicato faz, ele atinge desde a convenção trabalhista até as normas de segurança, de recuperação fiscal à recuperação tributária. Então, ele faz um contexto econômico e protege o setor patronal com relação a todos os danos que vier a ter de acordo com a segurança, né? O associado estando seguro e seguindo as normas, o sindicato dará total respaldo com relação a esse momento. O nome do nosso secretário é Ivan, tá? O número do celular dele é o 98829-2872. Repetindo, 98829-2872. Procurar Ivan. Mandar um forte abraço aqui para o Antônio, lá de Caraúbas, acompanhando aqui o nosso programa, e também o João Arthur, que acompanha, que assiste todas as noites, o garotinho aí, esperto, que assiste sempre a TCM e também ao cenário político de segunda a sexta. Já falou aí, Chalita, com relação ao final de semana agora, que vai ter uma intensa fiscalização, isso deve seguir, né? Isso. Deve mostrar uma força aí, porque senão a coisa fica realmente difícil de controlar. Isso, nós cobramos ao Comando Geral da Polícia, conversamos com o secretário do Comando Geral
e exatamente um cuidado com relação a essa fiscalização. Lógico, cobramos a fiscalização porque a gente sabe as consequências, mas ao mesmo tempo também solicitamos o cuidado de conversar com a população, de conversar com as pessoas que estejam. Ninguém está querendo violência, jamais, ao contrário. Nós queremos uma conversa, uma conscientização, né? E isso foi me garantido que iria ter, sim, uma abordagem educativa e preventiva junto à população. Ô, Vonúlio, eu queria mandar um abraço para o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Laíre Rosado Neto, um amigo meu aí de Mossoró, estou sabendo que ele está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Mossoró. Queria mandar um forte abraço para ele. Isso mesmo. A gente está chegando ao finalzinho aqui de mais uma edição do Cenário Político TCM, agradecendo a participação do Habib Chalita, presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui do Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo ao Cenário Político, a TCM. Meu amigo, eu que gostaria de agradecer o espaço que a TCM, o Cenário Político, abriu para a gente, para que a gente possa trabalhar, conversar, mostrar o que é que está acontecendo a nível do Rio Grande do Norte. Gostaria demais de agradecer a você e aos seus telespectadores pela atenção que nos deu nesse momento de fundamental importância para a nossa população, para o turismo e para o setor de alimentação. Muito obrigado, amigo, pelo espaço, viu, Vonúlio? Nós agradecemos também a disponibilidade, a Habib Chalita. Muito obrigado a você de casa pela audiência durante toda a semana conosco. Lembrando que você acompanha mais informações lá na Rádio 95 FM durante o final de semana. Segunda-feira a gente volta lá no Meio-Dia Mossoró e aqui no Cenário Político, lá meio-dia, aqui 7h25 da noite. Tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda.